Coloque-se de pé, por favor. Vamos ler a palavra do Senhor, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz o seguinte: Depois, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e disse-lhes: multipliquem-se, encham a terra, dominem-na. Tenham poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. E disse mais: eu dou a vocês todas as plantas que nascem na superfície de toda a terra e dão sementes, e todas as árvores frutíferas que dão sementes. A todos os animais em que há fôlego de vida, ou seja, a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu, e aos animais que rastejam pelo chão, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que havia ficado muito bom. Houve tarde e manhã, e tudo isso aconteceu no sexto dia. Até aqui. Meu Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo. Que o Senhor abençoe esse momento onde o Senhor vai falar conosco. Nos dê direção, graça, sabedoria em todas as coisas. Entregamos a direção de tudo ao Teu Santo Espírito. Que Ele possa se mover com liberdade, porque nesta casa a Tua palavra é pregada, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo sofisma, tudo aquilo que não vem do Senhor, porque apenas o Senhor deve ser glorificado em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós acabamos de ler a palavra de Deus, onde fala sobre a criação do homem e da mulher. E esse é um trecho muito importante para nós, porque ele vai nos falar que quando Deus criou o homem e a mulher, o projeto de Deus era de que os dois fossem completos e que eles tivessem relacionamento face a face com o Senhor, aonde eles não teriam medo, não teriam angústia, não teriam com o que se preocupar, mas todas as coisas que eles precisavam para viver estavam à disposição e sendo preparadas para ele. Ou melhor, nem estavam sendo preparadas, já foram preparadas para eles. A gente não sabe quanto tempo leva do Gênesis 1, a criação do homem, até Gênesis 3, quando eles caem. A palavra de Deus nos deixa esse tempo esclarecido, mas o que nós vemos é que o Senhor fez os dois completos. Porque o propósito de Deus era que o homem fosse completo, que ele tivesse relacionamento em primeiro lugar com o Senhor, então ele era completo no seu espírito, que ele fosse seguro de si mesmo, que ele tivesse autoridade, que é o que nós acabamos de ler aqui, para governar completo em sua alma, e que ele não tivesse qualquer tipo de enfermidade, que ele não precisasse ir ao médico, mas que ele não tivesse gripe, não tivesse qualquer tipo de enfermidade, completo em seu corpo também. Então, Deus fez o homem para ele ser completo e não ter falta de nada. Porque o nosso Deus, ele faz tudo perfeito. Nós sabemos que o homem, em certo momento, vai desobedecer ao Senhor. E nessa desobediência, o pecado vai entrar no mundo. E a primeira coisa que nós vamos observar na palavra de Deus é que aquele ser completo já não é mais completo. No seu espírito, o homem deixou de ser completo porque já não tem mais o relacionamento com Deus.
Deus vai vir ao jardim, e a palavra de Deus fala que isso era algo contínuo. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e tinha uma conversa com Adão. Deus vai vir ao jardim e Adão já não está mais ali para falar com o Senhor. Então, já não é mais completo em seu espírito. Imediatamente, quando Deus vai ter uma conversa com Adão, Adão vai falar para o Senhor que percebeu que estava nu e por isso ele teve medo. Ou seja, aquela certeza, aquela disposição que ele tinha, aquela autoridade que ele tinha, já tinha se perdido também. Ele deixou de ser completo em sua alma. E por fim, nós vemos ao caminhar da palavra de Deus que as enfermidades, as doenças, elas entram no mundo. E vários homens vão morrer por causa disso. E até os dias de hoje, nós vemos pessoas morrendo por causa de diversas enfermidades. Então toda a humanidade deixou de ser completa também em seu corpo. Um corpo que passou a ser corruptível e que vai se definhando desde o nascimento. Essa não era a vontade de Deus, em nenhum momento. Deus nos fez para nós sermos eternos, como Ele é eterno, para nós termos uma plenitude de vida em todas as áreas da nossa vida e para nós crescermos cada vez mais no nosso relacionamento com Ele. Mas o que é mais bonito na palavra do Senhor é que, embora Deus tenha feito um projeto e o homem tenha recusado o projeto de Deus, Deus não abandonou o homem para o homem agora ser largado e desprezado e Deus começar uma nova criação. Deus não fez isso. Deus investiu tempo, Deus investiu amor dele para restaurar aquilo que tinha sido perdido. Hoje, cada um de nós precisamos ser cada vez mais renovados no nosso espírito para que a gente mantenha um relacionamento com o Senhor. Nós precisamos ser renovados na nossa alma para que a gente não venha a ter altos e baixos, para a gente não ter momentos em que tudo está maravilhoso e aí depois, 2, 3 dias depois, a gente já não aguenta mais nada. E no nosso corpo, porque o Senhor é aquele que vai tirar todas as enfermidades de nós e do nosso meio. Deus investiu esse tempo, porque a humanidade se afastou do Senhor. A humanidade foi cada vez mais longe de Deus, e o amor de Deus alcançou a humanidade. Hoje, quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, você vê pessoas cansadas, você vê pessoas desanimadas, você vê pessoas que às vezes já não têm mais vontade de viver. E talvez as pessoas falem, por que Deus permite isso? Não é que Deus permite isso. Isso são consequências de uma escolha que foi feita lá no Jardim do Éden. E que nós sofremos delas até hoje. É verdade que nós temos momentos de alegria, é verdade que nós somos pessoas que somos alegres no Senhor, mas ao mesmo tempo a nossa alegria humana, ela é passageira. Ela é mediante a circunstância, ela é mediante aquilo que o nosso cérebro vê e processa. E não é a alegria de verdade que Deus tem para cada um de nós. Então Deus, quando vê a humanidade desse jeito, Ele manda mensageiros, os santos profetas de Deus, para trazer a palavra dele e para anunciar às pessoas, existe um caminho certo, que você pode retornar e ter um contato de novo com o Senhor. Esse caminho ele vai sendo aos poucos revelado para a humanidade. Primeiro, através de abandonar pecado. Segundo, depois a gente vai forçando um certo padrão de vida. Terceiro, uma outra parte. Quarto, uma outra parte. Até que chega no Novo Testamento e se apresenta Jesus. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a resposta de Deus para tudo aquilo que tem quebrado e desamparado toda a humanidade. Jesus é a nossa resposta para os nossos problemas espirituais, para os nossos problemas emocionais da nossa alma, para os nossos problemas físicos do nosso corpo. Ele é a resposta final de Deus para todas as coisas. E nós precisamos anunciar isso para as pessoas, porque o amor de Jesus nos constrange de uma forma que nós não imaginamos. Às vezes a gente acha que está tudo acabado, mas Jesus vem e Ele fala: existe ainda uma porta aberta que você não viu. Existe ainda uma solução para um problema que você não viu e Ele tem preparado. E o Senhor então levanta Jesus e Ele apresenta o Senhor para nós como caminho, como a resposta que Ele traz para a humanidade. E Jesus então vai andar entre nós, desde o momento em que Ele começa o seu ministério, até a sua crucificação por 3 anos. E Ele vai trazer pessoas que estavam desamparadas, pessoas que já estavam desenganadas para si, e vai acolher elas, e vai tratar das feridas delas. Então você vai ver o ministério do Senhor Jesus começando de um ponto e crescendo até o ponto onde multidões acompanhavam Jesus para onde quer que Ele fosse, porque Ele tinha algo que ninguém mais tinha: resposta. Ele tinha aquilo que todo mundo buscava preencher dentro de si. Ele falava: eu sou aquilo que vai preencher isso. Ele era a resposta de Deus para os problemas da humanidade. E ainda é essa resposta. Mas quando você chega lá em João, no capítulo 10, Jesus vai nos falar que existem pessoas que Deus levanta para cuidar das pessoas. Existem homens e mulheres que Deus vai levantar com o propósito de cuidar desse vazio, de estar tratando as feridas, de estar trazendo essas pessoas cada vez mais próximas do Senhor. Não para ocupar o lugar de Jesus, mas para apresentar Jesus para essas pessoas. João 10 vai nos falar o seguinte: Jesus disse: eu afirmo a vocês que todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entra às escondidas por outro lugar, é certamente um ladrão e assaltante. Porque o pastor das ovelhas entra pela porta. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Depois de conduzir todas para fora, vai andando na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Elas nunca seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Aqueles que ouviram Jesus usar esta parábola não entenderam o que ele queria dizer. Por isso Jesus continuou: eu afirmo a vocês a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não atenderam à voz deles. Sim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens verdes. A intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Já eu vim para que tenham vida e vida completa em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Um simples empregado, e algumas traduções vão falar um mercenário, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem.
Assim, se ele perceber que o lobo vem chegando, ele deixa as ovelhas e foge. Com isso, o lobo ataca e espalha o rebanho. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não tem interesse real pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas próprias ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Eu tenho de conduzir essas também, e elas atenderão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para poder ter a vida de volta outra vez. Ninguém tira de mim a minha vida, mas eu a entrego de livre vontade, pois tenho autoridade de entregar a minha vida quando quiser e também tomá-la de novo, porque o Pai me deu esta ordem. Então Jesus chega no momento em que ele está falando que existem vários pastores. E nesse texto que nós lemos, você vai identificar 4 tipos de pastores diferentes. A função do pastor não é ser dono das ovelhas, não é ocupar o lugar que só Jesus pode ter, não é condenar ovelhas, mas é apresentá-las cada vez mais para Jesus. Mas é cada vez mais levá-las para onde o Senhor preparou elas para estarem. O primeiro pastor que a palavra de Deus está falando aqui nesse texto é o ladrão. É aquele que não entra pela porta da frente do curral. É aquele que se aproveita de oportunidades que são criadas ou por brechas que existem. E quando ele chega, ele toma as ovelhas. Não porque ele se preocupa com elas, mas por ganho próprio. Existem pastores que são ladrões de ovelhas. E eu não estou falando de levar a ovelha de ministério para outro, isso não é isso. Eles estão roubando ovelhas de Jesus. Eles estão querendo apresentar-se a si mesmo como um tipo de replacement, de troca ou de um substituto de Jesus. São pastores que ao invés de apresentar Jesus para as ovelhas, eles apresentam a si mesmos. É como se Deus fosse no céu e ele fosse na terra. É como se ele fosse a porta por onde as ovelhas precisam se achegar para chegar ao Senhor Jesus. A palavra de Deus nos fala, o próprio Senhor nos fala. Esse é o ladrão. Ele vai se aproveitar de oportunidades, de brechas, para levar as pessoas a seguirem a Ele, não a Jesus. Cuidado, igreja. Porque Ele não entra pela porta. Entrar pela porta significa fazer tudo do jeito certo. Não tentar fazer as coisas às escondidas. Não tentar mentir, não ficar tentando colocar pessoas umas contra as outras. Não tentar criar um caos para depois se apresentar como a resposta daquele caos. Eu sou a pessoa que vai solucionar o caos. Esse é um ladrão. Ele está roubando ovelhas de Jesus para si mesmo. O segundo tipo de pastor é o mercenário. O mercenário ou empregado, como nós vemos aqui, é aquele pastor que ele não está preocupado em tirar as ovelhas de Jesus. A preocupação dele é arrancar o que a ovelha tem para si próprio. Então a ovelha até está indo para Jesus, porém, esse tipo de pastor é o pastor que olha para a vida da pessoa e ele pensa, o que eu consigo tomar dessa pessoa? O que eu consigo me aproveitar dela, sugar dela? E, infelizmente, talvez você já tenha conhecido alguém assim.
mercenário, ele não tem amor pelas vidas. Ele trata toda a obra de Deus como um trabalho comum. Ele observa uma igreja e fala: como que a gente aumenta a arrecadação da igreja? Ele observa uma igreja: como que a gente pode fazer encher mais isso daqui para aumentar cada vez mais a fama da igreja? Esse é o mercenário. E Jesus nos alerta que o mercenário, ele não tem qualquer tipo de compromisso ou envolvimento com as suas ovelhas. As ovelhas que Jesus trouxe para ele cuidar. Porque assim que um lobo vem, assim que uma dificuldade se apresenta, ele joga as ovelhas para o lobo, para ele salvar a sua própria vida. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Talvez, infelizmente, você tenha passado por situações onde pessoas tiraram proveito de você. Mas eu preciso te falar, esse não é o pastor que Jesus tem levantado. Esses são mercenários. E, infelizmente, uma minoria barulhenta traz uma vergonha para toda uma classe de homens e mulheres que servem ao Senhor. Com fidelidade, com amor, com intensidade de coração. Existem pastores e pastores, e o mercenário é aquele que quer tirar proveito de ovelhas. Enquanto eu meditava a respeito dessa pregação, o Senhor me fez ver um vídeo onde mostrava, vamos falar a realidade dos pastores. A intenção do vídeo era simplesmente expor pastores. Mas o que a pessoa não estava esperando é que as ovelhas de bons pastores começaram a colocar coisas ali, testemunhos. Então você vai ter ovelhas que falaram assim: na época da pandemia eu não tinha condições. O meu pastor foi lá e me deu o salário dele para me sustentar. Pessoas que falaram: eu não tinha onde dormir. Meu pastor foi lá e deu um quarto dele para eu dormir. Então, o terceiro tipo de pastores são os pastores levantados por Jesus. Que você vai ver aqui falando, porque o pastor das ovelhas entra pela porta. O pastor que Jesus levanta é aquele que o Senhor vai levantar e vai estar honrando. E quando Jesus levanta, a palavra de Deus fala que ele dá a autoridade. Ninguém toma autoridade. A autoridade é dada. Jesus fala, quando ele já está ressurreto, ele se apresenta diante dos seus apóstolos, ele fala assim: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Porque a autoridade é dada, e quem dá é o próprio Deus. Em Efésios vai falar, e ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então o Senhor Jesus, ele levanta sim pastores que são segundo o seu coração, que buscam fazer a tua vontade. E esses pastores não estão preocupados com números, não estão preocupados com o financeiro, mas estão preocupados com a alma e a vida das pessoas. Estão preocupados com vocês, que se alegram quando vocês crescem, que se alegram quando as pessoas elas vão mudando de vida e para melhor. Existem sim ainda bons pastores nesse mundo. Existem sim ainda pessoas que pagam um preço muito alto, que ninguém vê. E não é para ninguém ver mesmo. Porque quem está vendo é Jesus. E um pastor levantado por Jesus, ele vai ser guardado pelo Senhor também. E é muito fácil, às vezes de fora, as pessoas apontarem dedos e acusações e falarem coisas que não entendem. Ou às vezes vê um crescimento e inventarem coisas.
mas ninguém vê o preço que é pago. Eu penso comigo, com o Senhor Jesus, que se um dia eu for metade do meu pastor no Brasil, eu estou feliz. É um homem que faz ainda tantas coisas e que me constrange. E eu não sei o que eu falo, mas Deus tem derramado no meu coração um amor tão grande por vocês. Várias vezes, ano passado, nós começamos o culto de quarta-feira. E para quem não sabe, eu trabalho em Maryland. É 3 horas de viagem aí. E mais de uma vez, várias vezes, eu levantava às 4, aliás, às 3 da manhã, saía de casa às 4. Trabalhava o dia inteiro, depois voltava. E sem ter tempo para almoçar nem nada. E eu corria para chegar aqui a tempo da gente ter o nosso culto de ensino. E muitas vezes a pastora fala assim, vou levar comida. Eu falo, nem adianta, não vai dar tempo. Preparava uma apostila, porque aquelas apostilas elas não são tiradas da internet. E chegava aqui e tinha 3 pessoas. E eu nunca fiquei decepcionado com isso. Eu nunca fiquei triste com isso, eu ficava feliz. Porque vocês valem a pena. Cada um de vocês vale a pena. Todo esforço, toda lágrima. O Senhor cuida de cada um de vocês. Ele tem derramado um amor no meu coração que eu não sei de onde vem. E hoje, durante o louvor, eu comecei a chorar. Porque eu via o que Deus estava fazendo na igreja. E junto com o amor, muitas vezes vem uma raiva de tantos pastores péssimos que te machucou em algum momento. Tantos pastores que se aproveitaram de sua posição, de sua autoridade, do seu chamado, do dom, obrigado, do dom que Deus deu para tirar proveito, foram mercenários. E o que eu gostaria é que vocês fossem curados pelo Senhor. Que aquela mágoa, isso tudo ficasse no passado, porque não vale a pena. Aquilo que Deus tem na vida de vocês é muito maior do que qualquer coisa que vocês possam imaginar. Mas eu posso falhar ainda, porque eu sou homem, eu não sou melhor do que ninguém. E é por isso que existe o 4º pastor que Jesus fala aqui, que é o bom pastor. O bom pastor é só Jesus. E é Ele que dá a vida por vocês. Porque por mais que eu possa fazer o meu melhor, eu ainda sou incapaz de chegar perto de Jesus. E nem quero ocupar o lugar dele. Mas Ele é o bom pastor. Então, por mais que alguém talvez tenha errado com você, não foi Jesus que errou com você. Jesus é aquele que veio para nos trazer uma vida em abundância. Que veio para suprir todas as nossas necessidades. Que veio para nos levar para um caminho muito mais excelente. Muito maior do que a gente pode imaginar. E às vezes a gente fica na nossa mente pensando em dinheiro. Não é isso. Esse caminho mais excelente é um caminho de prosperidade emocional, de prosperidade espiritual, de prosperidade física, porque Ele supre todas as nossas necessidades. E às vezes a gente fica tão focado nos nossos problemas, a gente não vê que a solução está diante de nós. Existe algo preparado pelo Senhor que já está aos nossos olhos, ao nosso alcance.
E nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele é a nossa resposta para todas as coisas. Tudo aquilo que se levantar não tem chance. Não tem chance diante do Senhor Jesus. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Eu queria louvar o Senhor com um hino que já foi cantado. Porque eu quero que você sinta o amor de Deus derramando sobre você. Tirando toda a mágoa, tudo aquilo que às vezes vem tirar do nosso foco. Em nome de Jesus, todo vazio existencial cai por terra. Toda tristeza que você não sabe de onde vem, vai cair por terra. O Senhor nos fala lá em Isaías, capítulo 40, versículo 10. Uma promessa. Isaías 40, 10 fala o seguinte: sim, o soberano, o Senhor, está chegando com seu imenso poder. Com o seu braço forte ele reinará. Ele traz cada um a recompensa e o galardão pelo que cada um fez. Ele vai cuidar do seu rebanho como um verdadeiro pastor. Levará os cordeirinhos nos braços e conduzirá mansamente as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mais poderia ter na concha de suas mãos os mares e os oceanos? Quem mais seria capaz de medir, palmo a palmo, o céu tão imenso? Quem poderia medir o peso da terra, cada montanha e cada morro? Quem poderia orientar o Espírito do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a Ele? O nosso Deus está voltando. E Ele faz uma promessa de que Ele próprio vai estar cuidando do seu rebanho. Nenhum pastor humano vai continuar sendo pastor depois da volta de Jesus. Porque Ele próprio vai estar pastoreando a todos nós. Então talvez você tenha se decepcionado com o que algum outro pastor fez e hoje você está aqui. Libera perdão, porque o bom pastor, o Senhor Jesus, Ele está às portas. E Ele vai enxugar toda lágrima, toda tristeza, Ele vai tirar do nosso meio. E nas coisas que a gente imagina que não tem solução, Ele vai nos fazer entender que Ele esteve no controle de todas as coisas. Coloque-se de pé, igreja. Louve ao Senhor com esse cântico. Peça para o Senhor estar derramando ao seu coração mais do amor dEle. Declara que você vai construir a sua casa no Senhor. Declara que você está entregando a sua vida a Ele de verdade. Porque Ele é digno. Ele é digno de tudo aquilo que nós temos.